Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bom. Deu fome? Restaurante Sabor e Saúde Cozinha Natural. Quer jantar? Restaurante Sabor e Saúde Cozinha Natural. Anote aí, Rua Francisco Mendes 350, loja 9. É fácil. No Leste Shopping. Restaurante Sabor e Saúde Cozinha Natural. Cruzeiro do Sul, Agência de Serviços. Escritório especializado em instituições sem fins lucrativos, centros espíritas, igrejas e associações de qualquer natureza. Contabilidade, orientação fiscal e trabalhista. Rua Jonas Garcia, 215, sala 110, Centro, Cabo Frio. Fale com o Gelson, 9979-9797. Cruzeiro do Sul, a sua agência de serviços. Bazar Colonial, Rua Érico Coelho, número 166, no centro de Cabo Frio. Te conclama, irmão, de última hora é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Este templo de amor. Boa tarde, meus irmãos. Mais uma vez, nosso programa Espiritismo em Foco. Hoje, dia 9 de novembro de 2015. Né? Estamos pertinho já do final do ano. É com muita alegria que hoje a gente volta depois de um feriado, né? Do dia 2. E hoje eu estou recebendo aqui a minha querida amiga, mulher, esposa, Rosana Zolini. Lá do Grupo Espírita Nosso Lar, lá de São Pedro Aldeia, ali é Balneário, isso, lá do Balneário. E ela vem falar para a gente sobre o Apocalipse, na visão espírita, tá? É o Apocalipse na visão espírita, o que João, né, quis, né, quando ele teve essas visões, lá na ilha de Patmos, não é isso? E ele escreveu o livro, né, e a Rosana vai falar para a gente sobre isso aí, sobre esse Apocalipse. Tá ok? No final do mês nós vamos fazer o nosso sorteio. E nós estamos pensando aqui, eu e o Marcos, para o final do ano, né, no último programa do ano, que será no dia 28 de dezembro, ver se a gente consegue aí, já estamos já correndo atrás aí, para conseguir mais alguns livros, para que a gente possa sortear, ao invés de só 3, vamos ver se a gente consegue aí sortear mais alguns livros, tá? Para os nossos amigos, nossos telespectadores, que acompanham, né, o nosso programa já desses quase 6 anos e o ano inteiro, né, acompanhando junto com a gente aí. Então estamos daí tentando, já conseguindo alguns livros aí para a gente sortear no último programa do ano, no dia 28 de dezembro, tá ok? Estava pensando aqui, as pessoas que têm livro espírita em casa e que não leem, não doam para o centro... Ou que já leram, né? Ou que já leram, uma boa oportunidade, doar para o programa sortear no final do mês. Aí, quem tem livro em bom estado, não é aquele livro que você já rasgou capa, está sem capa, não. Um livro em bom estado, que você já leu, doa ao programa, vem aqui, ou então liga para a gente vai e sorteia no final do mês esses livros. Aí. Em dezembro, ver se a gente consegue, né, sortear mais livros.
Ok, então boa ideia. Então, aí nossos amigos espíritas, as pessoas, amigas aí que já tem livros, que puderem doar pra gente agradece. Ok? É bom que fica uma variedade de livros, não fica sempre os mesmos. Com certeza. Então, semana que vem nós vamos receber aqui a minha querida amiga Sônia Rolim, do Centro Espírita Amor e Caridade, e ela vem falar pra gente sobre o maior mandamento. Tá ok? Então, Sônia Rolim, semana que vem, tá bom? Vamos falar aqui das palestras dos Centros Espíritas, aqui de Cabo Frio, lá no Ceareiros do Bem, quinta-feira às 8 horas, Adalberto Martins, lá de Araruama, da UCEJA. Ele vai falar sobre otimismo, uma questão de escolha. Do Amor e Caridade, hoje, né, está acontecendo já lá no Amor e Caridade, hoje desde as 5 horas, o Evangelho Musical com a Célia Tomboli, lá de São Vicente, São Paulo. Mas ela vai estar de novo no Amor e Caridade na sexta-feira agora, dia 13, às 8 horas, também fazendo um Evangelho Musical. No dia 15, no domingo, às 10 horas da manhã, Amai o Vosso Inimigo, com a minha querida amiga Cristina, lá do Leon Denis. Tá ok? Então, essas são as palestras do Amor e Caridade. Na Casa René Peça, hoje, às 8 horas da noite, a Benizete Ramos, lá do Centro Espírita Allan Kardec, né, lá de Araruama. O tema é Materializações Luminosas do Médium Peixotinho. Então, é muito interessante quem, né, já leu sobre Peixotinho, é um médium fabuloso de efeitos físicos. Então, é muito interessante essa palestra. No Centro Espírita Trabalhador de Jesus, dia 11 agora, às 8 horas também, a Célia Tomboli vai fazer o Evangelho Musical lá. E no domingo, dia 15, Gleice Faria, da Sociedade Espírita Ana Viana, de São Gonçalo, Rio de Janeiro. Faculdades intelectuais e morais do homem. E fazer um convite a todos agora para domingo, no Centro Espírita Leon Denis, 26º Encontro Espírita de Medicina Espiritual. Vai ser na sede nova do Leon Denis, ali na rua Piracicaba, número 1, ali no Parque Burle, pertinho ali da Praia do Siqueira. Então, tem que se inscrever, porque são vários módulos, né, várias sessões. Sessão doutrinária, científica 1, científica 2 e sessão técnicas de passes. Então, você que já fez, né, alguns desses, aí se inscreve no próximo, e quem não fez vai se inscrever no primeiro. Então, tem que entrar lá no site do Leon Denis, tá? Bota lá, www.celd-cabofrio.org.br. Vai aparecer a ficha de inscrição, você inscreve, lá vai aparecer o curso, e você assinar o curso que você quer fazer. Então, é agora, dia 15, agora, domingo, tá? A partir de 8h30 da manhã, lá na sede nova do Centro Espírita Leon Denis, ali na rua Piracicaba, número 1. Então, estão todos convidados. É maravilhoso esse curso, eu já fiz 2 módulos, vou fazer o 3º. É um curso maravilhoso. Quem quer aprender sobre medicina espiritual, olha, é sensacional. Então, estão todos convidados que queiram fazer, é só se inscrever lá no site. Tá, ok? Nós vamos passar rapidinho ao apoio cultural e voltamos já já para conversar com a Rosana sobre Apocalipse. Bazar Colonial, Rua Érico Coelho, número 166, no centro de Cabo Frio. Zé Marco da Laje, como a melhor fábrica de laje do Jardim Esperança. Rua Ernesto de Melo, número 80, Rua da Max Bom. Deu fome? Restaurante Sabor e Saúde Cozinha Natural. Quer jantar? Restaurante Sabor e Saúde Cozinha Natural. Anote aí, Rua Francisco Mendes 350, loja 9. É fácil. No Leste Shopping. Restaurante Sabor e Saúde Cozinha Natural.
Cruzeiro do Sul, Agência de Serviços. Escritório especializado em instituições sem fins lucrativos, centros espíritas, igrejas e associações de qualquer natureza. Contabilidade, orientação fiscal e trabalhista. Rua Jonas Garcia, 215, sala 110, Centro, Cabo Frio. Fale com o Gelson, 9979-9797. Cruzeiro do Sul, a sua agência de serviços. Te conclama, irmão, de última hora é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Este tempo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Este tempo de amor. Então, meus irmãos, nós voltamos no nosso apoio cultural e antes de nós começarmos a conversar com a Rosana, vamos pedir que ela faça uma oração para todos nós. Nosso telefone já está posto, meu querido amigo Henrique, está aí para receber a sua ligação para o nosso sorteio do final do mês. Ou se quiser fazer uma pergunta para a Rosana, pode ligar 2648-9008. O Henrique vai anotar seu telefone, o bairro, tá? O telefone e o bairro para você vai para o saquinho, para o sorteio no final do mês, ou se quiser fazer pergunta também, pode, tem que fazer o bairro também, né? Bairro, telefone e o nome, tá ok? O telefone é só para a gente poder entrar em contato depois. Então, vamos pedir então que a Rosana faça uma oração para todos nós, a gente aqui no estúdio, junto com vocês aí, para que a gente possa estar numa sintonia boa, agradável, para que a gente possa fazer um programa que ajude a todos nós, né? Tirar o máximo das nossas dúvidas, tá ok? Então vamos ouvir então a oração junto com a Rosana. Então, Deus Pai Todo-Poderoso, amoroso e bom e misericordioso, nós agradecemos por essa oportunidade de trabalho. Agradecemos em especial aos nossos mentores e aos mentores deste trabalho. Que nós possamos, no decorrer do programa, sermos apenas instrumentos da verdade, instrumentos da justiça, instrumentos do amor e do esclarecimento, para ajudar a todos nós a termos mais tranquilidade, mais paz e mais confiança de que Deus está no comando de todas as coisas e que Jesus, nosso mestre e irmão, está no leme do planeta Terra e que vai levá-la a Porto Seguro. Que assim possa ser e graças a Deus. Graças a Deus. Bom, então vamos começar a entender, né, que o Apocalipse a gente ouve, né, muito lá na Bíblia, o Evangelho, né, de João, e tem muitas dúvidas, a grande maioria de nós não entende, né, o que João, né, quis falar, os simbolismos, né, que são usados no Apocalipse. Então nós vamos tentar, junto aqui com a Rosana, entender isso, né, o Apocalipse de João. Então, para a gente começar a falar sobre isso, a gente tem que entender, conhecer o que significa a palavra, Rosana, Apocalipse. Fala para a gente aí. Então, Apocalipse é uma palavra composta de apó e calipso. Apó é uma preposição que significa tirar, puxar para fora. E calipso significa cobrir, encobrir, enterrar. Então, Apocalipse significa tirar o véu,
tirar para fora, revelar aquilo que estava oculto, revelar os novos conhecimentos. Rosana, eu sou um cara que eu assisto muito filme. E eu tenho visto muitos filmes falando sobre o Apocalipse. Não de João, mas da destruição da terra. De que trata esse Apocalipse? É realmente sobre o fim do mundo? O Apocalipse de João não foi o primeiro Apocalipse escrito. Na tradução hebraica, de mais de 3.000 anos, muitos profetas escreveram sobre o Apocalipse, sobre vários Apocalipses. O Apocalipse de João é um livro no qual ele trata das mudanças que o planeta iria sofrer ao longo do tempo para que ele atingisse um estágio de regeneração. Segundo as informações dos espíritos, nós, no planeta Terra, estamos passando por esse momento, saindo do estágio de planeta de provas e expiações, e estamos ingressando num outro patamar evolutivo, que é o patamar da regeneração. Nesse patamar, nós que permanecermos no planeta Terra, não estaremos vivendo ainda no paraíso, mas estaremos vivendo nos primórdios do paraíso. Aqueles espíritos que habitam planetas de regeneração são espíritos que já têm entranhada em si mesmos a lei de Deus. São aqueles espíritos de boa vontade, aqueles que já desejam o bem, aqueles que já sintonizam com o bem e aqueles que tentam fazer o melhor que podem. Então não é fim do mundo. Não trata do fim do mundo. Trata de um processo de melhoramento do ser humano. Exatamente. O Apocalipse, então, o Apocalipse é a revelação daquilo que estava encoberto, que fala exatamente da regeneração do planeta e de seus habitantes. Até porque a gente não pode pensar em termos de destruição, porque consideremos que Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, não iria destruir uma escola planetária, e a Terra é uma das escolas planetárias, já que Jesus falou que existem muitas moradas na casa do Pai. Então a Terra é apenas uma das inúmeras moradas. Os astrônomos dizem que no nosso universo conhecido existem 100 bilhões de galáxias. E a Via Láctea, que é a galáxia na qual nós estamos inseridos, nós, planeta Terra, estamos inseridos, é apenas um dos bilhões de planetas. E que o nosso Sol, o Sol que nos alimenta, é uma estrela de quinta grandeza. E ela é apenas uma das menores entre as 100 bilhões de estrelas que tem no nosso universo. Então, assim pensando, Deus, que construiu todo esse universo e que continua trabalhando até hoje, deve estar criando novos planetas, novas galáxias, novos sóis, ele não iria construir uma escola para depois destruí-la, né? A gente poderia até fazer usar uma metáfora. Imaginemos que alguém constrói uma escola para a instrução dos futuros alunos e o diretor daquela escola observa que a maioria dos alunos daquela escola são alunos muito rebeldes, são alunos muito impenitentes, são alunos muito desobedientes. E ele, o diretor, de alguma forma não consegue administrar a disciplina nesses alunos. E ele, então, em vez de utilizar de novas estratégias, ele resolve jogar uma bomba na escola. E assim acaba com o problema, ou seja, mata todos os alunos rebeldes. A gente não pode acreditar que Deus, depois de construir um planeta escola como a Terra, vai destruí-la. Até porque, qual seria o objetivo de Deus? O que ele ganharia com isso? Em destruir os seus próprios filhos e a sua criação. Não tem finalidade nenhuma, né? Qual a finalidade dele? Não, e o bom senso nos diz que Deus já sabe tudo o que acontece na nossa vida futura, porque Ele é Deus. Se Ele já sabe de tudo de antemão, Ele já deve estar sabendo o que vai acontecer no futuro. Então Ele não iria querer fazer uma obra
para que ele, já sabendo o resultado dessa obra, vai destruí-la depois. Não entra na cabeça das pessoas. Ele seria pior do que nós, né? Seria pior do que nós. Então aí não seria construir Deus, né? algo para ser destruído. Não seria Deus, né? E outra coisa, se ele fizesse isso, ele estaria dando um atestado de incapacidade de administrar a sua própria criação. Com certeza. Aí ele vai dizer, não, vocês não tem jeito, não. Vamos jogar uma bomba na escola e vamos matar todos os alunos. Vocês não têm jeito, vocês não tem como melhorar vocês. Aí, quer dizer, ele de tudo contra o Jesus, né? Jesus nos ensinou, né? No seu evangelho. Então vamos começar a conversar então agora. Como foi que o João Evangelista ele escreveu esse livro? Como foi? O que aconteceu para surgir esse livro? Então, João, ele faz a abertura do seu livro, o Apocalipse, né? Revelando-nos o encontro que ele teve com Jesus. Ele diz nas suas palavras que ele foi arrebatado. Nós utilizamos na linguagem espírita que ele foi ao plano espiritual desdobrado. Seu corpo ficou adormecido, o seu espírito desdobrou-se e foi encontrar-se com Jesus no plano espiritual. E lá ele, muito atônito, ele conseguiu ver algumas imagens daquilo que iria acontecer no futuro. Mais especialmente, ele escreve o seu Apocalipse revelando que a indignação dos cristãos que estavam sendo muito perseguidos naquela época, a sua indignação contra essas perseguições. Ele fala também no Apocalipse do sofrimento que aguarda os maus, mas ele fala, sobretudo, na vitória do bem sobre o mal, graças ao amor de Jesus pela humanidade. Como é que a gente tem que interpretar o Apocalipse? Então, a gente tem que interpretar o Apocalipse. Bom, antes a gente vai dizer que sem os recursos da doutrina espírita, fica muito difícil a gente interpretar o Apocalipse. Porque se a gente pegar o Apocalipse e lê-lo na íntegra, a gente vai observar que ele é um texto muito nebuloso, é um texto muito cheio de imagens, porque João, o evangelista, ele se utilizou de imagens muito fortes. E essas imagens, muitas vezes, elas se nos apresentam como coisas meio sem pé nem cabeça, que vão de encontro à nossa capacidade intelectual de entender as coisas. Então, eles usam muitos simbolismos então, tem as chaves que a doutrina espírita apresenta e que são a existência de Deus, naturalmente, nosso Pai, nosso Criador, extremamente justo, misericordioso e bom, nos fala das encarnações e das desencarnações, como lei de Deus, nos fala, então, do mundo espiritual e da comunicação sempre existente, sempre presente entre o mundo espiritual e o mundo físico, nos fala que o instrumento para que essa comunicação ou essa intercomunicação aconteça é precisamente a mediunidade, nos fala da progressão dos mundos, nos fala da evolução de cada um de nós, individualmente e coletivamente, e nos fala principalmente de que nós fomos criados por Deus para a perfeição, para a plenitude. Então, sem essa chave, fica difícil entender. Aliás, quando a gente lê o Apocalipse na íntegra, a gente fica assim, com muito medo, né? De que o que vai acontecer com a gente quando Deus destruir o mundo, né? Será que nós também seríamos destruídos? Então, a leitura sem essa chave nos deixa muito atônitos, nos deixa muito preocupados, né? Tá, então nós temos que começar então a entender, né, quais são os principais pontos do Apocalipse, para começar a gente entender aqui nossos telespectadores, o que é, quais são os pontos principais do Apocalipse, para a gente entender um por um o que João
viu e como ele interpretou e como a doutrina espírita interpreta. João interpretou e revelou o Apocalipse utilizando-se de uma literatura apocalíptica, que é uma literatura milenar. Em alguns trechos do Apocalipse dele, ele copiou ipsiliteri, ou seja, copiou integralmente grandes trechos de outros apocalipses escritos por antigos profetas, principalmente Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel. E ele, então, a gente percebe que no Apocalipse é muito constante o número 7. Porque para os hebreus, o 7 é um número perfeito. Então, o 7 é a criação do mundo, o 7 revela a regeneração do mundo, o 7 revela, então, a presença sempre amorosa e constante de Deus. Então, ele usa sempre o número 7. A gente vai ver constantemente que ele fala de 7 igrejas, ele fala de 7 pragas, ele fala de 7 virtudes, ele fala de 7 defeitos, ele fala de 7 cavaleiros. Então, o número 7 é uma constante no livro O Apocalipse. Mas, assim, os pontos principais discutidos ou revelados por João são as 7 igrejas, a besta apocalíptica, a espada de 2 gumes, a obra divina, o livro dos selos, que são 7, a abertura dos selos e o juízo final. Então, esses aí são os pontos principais. São os pontos principais. Você falou em 7, o número 7, falou em igreja. Tem realmente lá falando sobre 7 igrejas. Quais são essas igrejas? E o que é isso aí? Então, essas igrejas representam no Apocalipse a totalidade dos períodos espirituais por que passa a nossa humanidade. Não é igreja de religião. Não. Ele faz um paralelo entre as igrejas, as diversas igrejas, e os vários períodos da humanidade. Considerando que cada período da humanidade, relatado no Apocalipse, é um período de 1000 anos. Da mesma forma que quando fala-se na criação do mundo, que foi feito em 6 dias, e no 7º dia Deus descansou, cada um desses dias da criação do mundo corresponde também a 1000 anos. E se a gente fizer uma breve conta, a gente vai ver que bate esse número 7. Então, desde o primeiro homem, Adão, até Moisés, passaram-se 4000 anos. Então, são 4 dias, ou são 4 milênios. Dele até Jesus, passaram-se mais 2000 anos, mais 2 dias. Então, a criação está pronta. Os 6 dias já se passaram. Agora nós estamos entrando no período de descanso. É o período da regeneração em que nós vamos finalmente, após termos interiorizado todas as virtudes divulgadas por Jesus em seu Evangelho, nós vamos agora vivenciar essas virtudes nos próximos 1000 anos no mundo de regeneração. Então, explica bem pra gente isso aí. Então, quer dizer, a cada dia que ele fala lá no Apocalipse corresponde a 1000 anos. Cada dia é 1000 anos. Cada igreja é 1000 anos. São 1000 anos. Então, olha só. Então, a gente vai falar das 7 igrejas, do Apocalipse. Eu fiquei maracutando aqui. Por que ele colocou o nome de igreja? Porque dá a impressão de ser alguma coisa ligada à religião. Mas está ligado também,
Observe, olha só. Mas isso aí não poderia também ser problema de tradução, não? Não, é a igreja mesmo. É a igreja mesmo. Porque o Apocalipse... Por que João não falou assim, não, os 7 períodos, não, ele colocou 7 igrejas. E hoje a gente vê o nome igreja de uma instituição religiosa. Mas na época se usava isso, os outros profetas também faziam isso. Não, mas de fato existiam as igrejas. Jesus, ao mostrar para João todos aqueles acontecimentos futuros, ele diz para João que ele deveria divulgar esses conhecimentos para todos os povos e para todas as nações. E ele começa essas revelações dirigindo-se às 7 igrejas que já existiam naquela época. Existiam igrejas, existiam pontos de concentração e divulgação do Evangelho de Jesus. Então, de fato, ele se dirige às igrejas. Só que as igrejas, no Apocalipse, faz uma correlação com os 7 períodos da humanidade, mas faz também uma correlação com as virtudes e com os defeitos, não só dos membros daquela igreja, mas com as pessoas que viviam naquele período. Então, quando eu começar a falar de cada uma das igrejas, vai dar para entender melhor. Então, a primeira igreja, a que... Então, a próxima pergunta, a gente quer saber isso aí, porque vamos por etapas. Então, a primeira igreja, vamos falar sobre essas 7 igrejas. Então, fala para a gente, e se os nossos amigos aí em casa não estiverem entendendo, como a gente, às vezes, a gente fica assim meio confuso, por favor, liguem, façam a pergunta. Para aí, o Henrique está ao lado aí do telefone, pode ligar, porque esse assunto é um assunto realmente que ele é meio assim, nebuloso, né? Para a gente entender, compreender, que a doutrina espírita nos dá essa chave para a gente poder interpretar o que ele quis dizer, né? Então é muito importante. Então vamos lá. As 7 igrejas. Então, ele se dirige à primeira igreja, que é a igreja de Éfeso, que era uma igreja apostólica que existiu desde o ano 33 até o ano 100. Essa igreja tinha como característica boas obras, trabalho, perseverança e paciência. Ela sofria, os seus membros sofriam em manter os ensinos morais do Cristo pelas ofertas de César. As características dessa igreja, ou as características desse período, ou as características das pessoas que frequentavam essa igreja eram defeito, a gula e as virtudes que eles deveriam buscar vivenciar: a temperança, a moderação e o autocontrole. A próxima igreja a que ele se dirige é a igreja de Esmirna, que tinha como característica a perseguição sofrida pelos seus membros, desde o imperador Diocleciano até o imperador Constantino. E ela existiu desde o ano 100 até o ano 132. Tinha como característica dos seus membros e também daquele período histórico, a avareza, e como virtude a ser conquistada, a generosidade e o desprendimento. Então, você falando, essa igreja, ele está falando mesmo de igreja mesmo, que existia na época. Existia na época. Mas ao mesmo tempo, o Apocalipse, ele fala dessa igreja realmente que existia na época, e também fala dos períodos. Ele fez correlação. Ele fez uma correlação dos períodos. Depois ele nos fala a terceira igreja, a igreja de Pérgamo, que existiu desde o ano 313 até o ano 600, ou seja, na verdade esse período, não é que ela existiu, essas igrejas todas já existiam de fato no planeta Terra, mas o período relacionado às igrejas são de 313 até o ano 600. Essa igreja, ela existia sob o favor imperial de Constantino, e a característica desse período
com relação ao defeito, era a luxúria. E como característica positiva ou virtude a ser desenvolvida, era a autossatisfação e a simplicidade. A próxima igreja é a igreja de Tiatira, que era uma igreja papal e que existia o período relacionado entre o ano 600 e o ano 1517, na Idade Média. Nesse período, precisamente, aconteceu a união da igreja ou a união da religião com o Estado. E a principal característica desse período era a ira. E a virtude a ser conquistada seria a paciência, a serenidade e a paz. Ô, Zana, você está relacionando as igrejas, a qual João fala no Apocalipse, mas você está colocando a característica da igreja. Por exemplo, essa última, a ira. A outra você colocou a gula e tal. Isso aí é a característica das pessoas que frequentavam aquela igreja? Eu não estou entendendo como é que é esse negócio. Essas eram as características dos períodos históricos. Não as características, não tão somente as características dos membros das igrejas, mas a característica do período histórico. Ah, então, por exemplo, aquela igreja que você falou que era a característica daquela igreja era a gula, significa que aquele povo... Naquele período histórico, as pessoas daquele período, daquela igreja, tinham uma preferência muito grande de comer bem. Positivo. Então, a igreja que tinha, por exemplo, essa última que você colocou, que a característica dela era a ira. Significa que as pessoas que viviam no período daquela igreja tinha muita raiva uns dos outros, muita guerra. Exatamente. Matavam. É isso aí? É isso aí. Agora eu entendi. Tá. Viu? Eu tenho uma dificuldade para entender as coisas. Então, a próxima igreja a que ele se dirige é a igreja de Sardes. E o período abordado é entre 1517 e 1750. Foi precisamente nesse período que começou a Reforma Protestante. A igreja reacende as perseguições. Então, a igreja estabelecida, que era a igreja católica apostólica romana, ela reacende as perseguições contra os reformistas, que culminou na noite de São Bartolomeu, que foi uma tragédia com milhares de pessoas assassinadas, e a principal característica desse período era a inveja, e as principais virtudes a serem conquistadas deveriam ser a autoestima, a caridade e a compaixão. A próxima igreja é a igreja da Filadélfia, que era uma igreja missionária. O período abordado é entre 1750 a 1914. O principal defeito desse período era a preguiça e a principal virtude seria a decisão, a objetividade e a presteza. E por último, a igreja de Laodiceia, que foi a igreja rejeitada. Aconteceu entre 1914 e o período atual. Essa igreja, ou esse período, fala da apostasia final, é uma mensagem destinada aos últimos trabalhadores, ou aos trabalhadores da última hora. Então quer dizer, essas igrejas que realmente aconteceu. Elas existiam de fato. O povo que viveu nesse período com essas características aí que você está falando, é isso? Sim. Tá. Então, e aí correlacionou esse período, né, com 1000 anos. Cada igreja dessa, cada período desse de 1000 anos, que correspondia à evolução, vamos dizer assim, a evolução da Terra, do planeta. Seria mais ou menos isso? Seria isso. O que você entende isso, Marcos? Desde a criação do primeiro homem até a entrada do planeta Terra no período de regeneração. Então nós estamos hoje no período da igreja... Léo, como é que é o nome?
Laodiceia. Laodiceia. Nome bacana, hein? Se tiver uma filha, eu vou botar o nome dele. Nome. Então, nós estamos hoje no período da igreja Laodiceia. Sim. Que João, no seu Apocalipse, já falava sobre isso? Já falava sobre isso. Então, ele viu a situação atual. Sim. Ele viu a situação atual. Teve a visão. Ele desdobrou, deixou o corpo deitadinho lá, desdobrou, foi arrebatado. E ele teve uma visão de todos os períodos futuros da humanidade nos próximos milênios. Esse período último agora, da última igreja, essa Laodiceia, que João falou, a característica ruim dela qual é? Não, essa igreja é a igreja rejeitada, ou seja... Rejeitada por quê? É rejeitada porque nós, enquanto humanidade do planeta Terra, nós já estamos rejeitando o mal. Nós já estamos rejeitando a corrupção. Nós já estamos rejeitando a violência. Nós já estamos rejeitando a guerra. Nós já estamos rejeitando a falta de paz. Nós, enquanto espíritos encarnados no planeta Terra, já estamos ansiando por um novo período. Nós já estamos cansados de tanto mal que está acontecendo na Terra. Então, nós já estamos rejeitando esse período. Nós já estamos querendo sair do 6º dia, que é o final da criação, para entrarmos finalmente no 7º dia, que é o dia do descanso, que é o período de regeneração. Porque quando nós entrarmos no 7º dia, nós vamos finalmente poder relaxar, não é? E vamos poder usufruir de um planeta de mais paz, mais cooperação, mais benevolência, mais amizade, mais amor, mais tolerância, e não esse quadro que a gente vê hoje. Então, deixa eu ver se eu entendi. João tem uma visão e ele falou no seu Apocalipse sobre 7 igrejas. Cada igreja que ele falou corresponde a um período de 1000 anos desde a criação de Adão e Eva até hoje. Sim. Então, não quer dizer que as igrejas sejam daquela época. Não. Ele só fez uma relação. Ele fez uma relação. 7 igrejas. Essas igrejas existiam à época dele. Realmente. Então, ele fez uma relação entre cada igreja e o fator de cada igreja, que seria a gula, a preguiça e tal, correspondente a um período de 1000 anos. Exatamente. É só isso. Sim, sim. Tá. Porque uma característica principal desta igreja, desta última igreja, olha só, é o orgulho. E os Espíritos nos dizem que a mãe de todos os nossos equívocos, de todos os nossos erros, de todas as nossas imperfeições morais, tem como gênese o orgulho e o egoísmo, que são as características dessa igreja, são as características desse período. E o contraponto desse defeito seria a busca da virtude, que é a modéstia e a humildade. Eu queria que você falasse sobre a besta apocalíptica. Eita! E eu queria que você falasse também sobre aquele número que todo mundo tem medo. 666, o número da besta. Né? Tem até filme sobre isso. É o que dizem, né? Hã? É o que dizem. Né? Eu queria saber de onde é que eles tiraram esse número 666 e que você falasse sobre a besta. Se quisessem uma correlação com a besta, né? Porque eu quero que você fale sobre a besta apocalíptica e o que é que tem esse nome 666, se tem a ver com essa história da besta. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Tô com medo, hein? A besta apocalíptica, ela refere-se tanto ao Império Romano, que perseguia, que feria, que matava, que perseguia, mas fala também dos falsos profetas, chamados de dragão. Eles usam... Essa besta, ele viu, na visão dele, ele viu uma besta? Ele viu algum monstro? Ele viu alguma coisa assim horrenda? Ele relata no Apocalipse, né, figuras, assim, bem assustadoras. Então, no caso, ele viu, na visão dele, no desdobramento dele, ele viu. Quer dizer, eu até questiono se ele viu mesmo um dragão, se ele viu mesmo uma besta, ou se ele interpretou
a visão do que ele estava vendo de acordo com a tradição milenar apocalíptica revelada pelos antigos profetas. Ah, sim. Seria a visão dele. Seria a visão dele, ou talvez ele tenha interpretado com essas palavras aquilo que ele via. Porque na tradição milenar apocalíptica, eles usavam essa terminologia. E o que é o dragão? O dragão, nessa mensagem, é a antiga serpente que cresceu, que engordou. E ela refere-se também aos mistificadores que deturpam a mensagem do Evangelho. Refere-se aos falsos profetas. Tá? Mas também, com relação a esse número 666, que apavora muita gente, né, Marcos? Que dizem que é o número da besta. Só para informação... Eu deixei de morar numa casa que tinha esse número. Ó, o Papa, o Santo Padre da Igreja Católica Apostólica Romana, se auto-intitula, em latim, Vicarius Generalis Dei Interris, que significa vigário geral de Deus na terra. Se auto-intitula também Vicarius Filii Dei, que significa vigário do Filho de Deus. E se intitula também DVX Cleri, que significa príncipe-chefe do clero. Bom, esses nomes ou esses títulos estão em latim. Se a gente pegar cada uma dessas letras, desses títulos, e fizer uma comparação com os números romanos e somar cada um dos números romanos, cada um desses títulos vão dar no final o número 666. Tomando então essas letras e fazendo essa comparação com os números, nós vamos ter o número da besta, que no final das contas quer dizer também o clero romano. Não seria a utilização desse número que, traduzindo para o... Do latim, pegando o nome em latim e pegando as letras que compõem esse número, esse nome, ou esses títulos, e somar. E eu somei em casa, dá exatamente. Dá? Não, tudo bem, mas não seria o caso de pegar um número, o nome do Papa, lá, do título dele, aí somar, ó, o título deu 666, vamos sacanear o Papa e vamos implicar com ele e vamos dizer que ele é que é a besta. Aí pegou o número 666 só para fazer oposição ao Papa, não seria um número... agora, porque seria um número aleatório? Aleatório e utilizado de má fé para incriminar, para desmerecer o Papa, não seria isso, não? Porque opositores da Igreja Católica pegar esse número e utilizar esse como acusando o Papa de ser a besta. Sim. Poderia ser. Mas esse 666 é disso aí. Mas em que ponto se correlaciona esse 66 com a besta? Sim, mas o João não fala em 666 não, né? João não fala em 666. O João só fala da besta apocalíptica. Então, aí o que... Olha só a má fé. E a besta apocalíptica para João era exatamente o poder constituído de Roma. Era o poder Não tem nada a ver com o chefe da igreja. Não. Não é isso que eu estou falando. Utiliza-se de má fé a besta apocalíptica de João e utiliza-se de má fé um número 666 tirado do nome do cargo do Papa. Qualquer número que somasse aqui seria... Vamos supor que não fosse 666. 777. Fosse 77 ou 752, 231, qualquer número que desse esse título e jogar como fazendo a relação como o número da besta. Eu acho que foi utilizado de má fé. Sim, eu também porque acho... E por causa disso não existe essa correlação, né? E por causa disso tudo eu deixei de morar na casa que tinha o número 666. Quer dizer, que na verdade, eu quero entender, o nosso público quer entender, aonde quer chegar com isso aí? Com 666, com a besta apocalíptica?
Está fazendo só uma comparação do período da história, de como surgiu esse número, que fazendo esse número com relação com a besta, no caso, com o mal. O que isso tem a ver? Isso mas hoje em dia, quando se fala em 66, não se fala em igreja, não se fala nada, fala-se como se fosse o mal, que representa o mal. Não é isso? Hoje, no decorrer desses milênios, 666 quer dizer o mal, é besta. Mas a besta que João fala é outra. É um poder constituído da época. Que persegue, que maltrata e que fere. E que tem até hoje. Tá. Então, aí fizeram essa correlação. Aí botaram esse número, como podia ser qualquer um número. Poderia ser qualquer número. Mas talvez de má fé é colocado do Papa, né? Assim, pois é, com certeza. É claro que se eu não gosto da Rosana, eu não gosto do Renato, eu vou pegar o meu nome, pegar o seu nome, transformar lá e o número da Rosana foi 67. A 67 é o número da B, só para implicar com a Rosana. Pode ser, porque poderia ser. Isso aí tem que ser um estudo bem aprofundado para saber como é que isso surgiu, né? Como é que veio surgindo essa história esse número é utilizado para fazer filmes, mas é utilizado por muitas instituições religiosas para denegrir a imagem do camarada, do Papa, que atualmente é um dos melhores. Eu sou católico, não, vai ter que elogiar esse Papa. Com certeza. Esse Papa não tem nem palavras. Maravilhoso, com certeza. A Igreja Católica, como qualquer religião, cometeu muitos equívocos muito graves na humanidade. Mas a Igreja Católica também foi campeã na criação de muitas instituições que socorreram e socorrem até hoje muita gente. Com certeza, mas a gente fala assim, igreja, uma instituição, ela comporta de quê? De homens. De homens. E os homens são falhos. Nós sabemos que nós somos espíritos, né? Inferiores. Inferiores e falíveis. Cheio de defeitos. Então, até hoje, todas as igrejas, os centros espíritas, em qualquer lugar, tem problemas. Onde tiver uma reunião de homens e mulheres, seres falíveis e imperfeitos. Porque nós estamos num período de aprendizado, de crescimento, a gente já está crescendo, a gente já está tentando se melhorar. É por isso que nós estamos nas igrejas, nos centros espíritas, para aprender a amar, seguir o Evangelho de Jesus. Então, mas nós estamos no caminho. Estamos aí nesse período aí já para a gente conseguir realmente sermos pessoas de bem. É esse o objetivo de todos nós, não é isso? Sermos pessoas de bem. Né? Então, esse período todo é o período da história nossa mesmo, né? Da história triste da humanidade. Se não fosse a Igreja Católica, seria outra igreja, seria qualquer coisa que juntou pessoas, juntou homens, mulheres, Eu acho que o problema maior foi juntar a igreja com o Estado. Sim, também. É por isso que o Brasil é um Estado laico. A igreja não pode interferir. Com certeza. Mas já interferiu muito. Interferiu e está voltando esse período com a eleição de muitos religiosos aí, fazendo... A associação entre a religião e o poder constituído. O poder constituído e fazendo coisas em benefício próprio. Sim. Bom, esquecendo o resto da população. Como nós conhecemos reencarnação, sabemos que nós somos reencarnacionistas, isso é passageiro. Isso vai passar, né? E com certeza esses são aqueles que faziam a mesma coisa lá atrás e estão voltando a fazer isso aqui em outra religião. A gente conhece essa história, né? A gente sabe como é que acontece, mas esse período vai passar. A espada vai chegar. Com certeza. De 2 gumes. Ih, a espada de 2 gumes. Agora nós vamos saber o que significa a espada de 2 gumes. Então, a gente fala muito isso, né? No dia a dia, nos nossos... Isso aí é uma espada de 2 gumes, hein? Cuidado, hein? Então, a espada de 2 gumes significa o poder e a justiça. O Evangelho, então, pode ser considerado aquela espada afiada que vibra golpes arrojados, matando o erro, matando a injustiça, matando a hipocrisia, defendendo os homens e mulheres de bem, os homens e mulheres de boa vontade, na luta terrível entre a luz e as trevas, entre o bem e o mal, e com o qual, através da qual, ou depois da qual, será restabelecido o reino de Cristo na Terra. Ele fala também sobre 4 animais, eu queria que você falasse sobre isso. Fala dos 4 animais. Fala do leão, do novilho, do homem e da águia. Águia voando.
Então, leão, novilho, águia e o homem. E o homem. Então, o leão é símbolo de poder, o novilho é o símbolo da criação, o homem é o símbolo da sabedoria e a águia voando é o símbolo da eternidade. Mas por que ele inseriu esse negócio dentro do Apocalipse? Bom, é o que ele viu e eu entendo que cada um desses animais dentro da visão de João corresponderia a vários períodos da humanidade. Então, durante o período do leão, o que era mais forte na Terra era o poder. Ou físico, ou de dinheiro. A força física. A força física, né? A força física. A brutalidade. A brutalidade, é isso, né? A violência. Agora entendi. A tomada do poder pela força, não é isso? Pela imposição, pela perseguição. Depois nós vamos avançando e estamos no período do novilho. É o período da criação, em que a humanidade vai saindo pouco a pouco desse período mais violento, mais agressivo, mais impositivo, e eles começam, os espíritos que vêm para a Terra depois desse período, são espíritos mais suaves, são espíritos mais sutis, que começam a criar as artes, a filosofia, as ciências. E aí o homem, já no próximo período, ele já é um homem mais sábio, que faz uso para conquistar os seus objetivos, não mais da força, não mais do poder, não mais da perseguição. Ele faz uso da criação, da inteligência, da filosofia, da arte, da beleza, o homem. E nós estamos já entrando no período da sabedoria, né? Nós estamos agora entrando no período da águia voando, que é o período da eternidade. Uma espiritualização maior. Não, uma espiritualização. Isso, a águia voando. Ou seja, o homem espiritualizado... Que é o que o espiritismo fala. É um homem mais leve, mais sutil. Voos mais altos. Voos mais altos. Você sabe que você explicando isso aí dessa forma, agora foi que encaixou... Porque tem uma certa dificuldade. Então, agora que encaixou essas fases da humanidade com esses 4 animais, vendo por outro prisma. Achei muito interessante. Que fecha com a transição planetária, que, na mudança, passando para um planeta de regeneração, com espíritos com essas características que você falou aí. A águia alçando novos voos. A águia alçando voo. Alçando voo, mais justos, bons, onde vai predominar o bem, né? Que nós sabemos que é o planeta de regeneração. Estamos caminhando para isso aí. Agora, lógico, isso aí vai acontecer mais rápido ou mais devagar, dependendo... Nós temos 1000 anos. Nós temos 1000 anos para transformar o planeta... Temos que fazer a nossa parte. No planeta de provas e expiações em planeta de regeneração. Porque o período do descanso, após o trabalho, é de um dia, né? É o 7º dia. Considerando que cada dia são 1000 anos, então, para que efetivamente o planeta se transforme num planeta de regeneração, esse processo todo vai demorar 1000 anos. E a doutrina espírita fala nisso, né? Nesse milênio aí, que seria que é o milênio da transição, da mudança, né? Da regeneração. É muito legal. Então as coisas vão se encaixando, né? As coisas vão se encaixando e vão fazendo sentido. Vão fazendo sentido para todos nós, com certeza. Agora tem uma coisa também que fala muito, que é o livro dos selos. Porque nós temos 30 minutos de programa, temos que falar sobre o livro dos selos. O que significa o livro dos selos? Então, João estava lá no plano espiritual, desdobrado, vendo todas aquelas imagens, todas aquelas visões, toda aquela simbologia, não é? E então lhe é apresentado um livro. O livro, então, é o futuro. E aqueles que estavam mostrando para ele esse livro, esse livro estava fechado. E esse livro estava fechado para todo mundo. E ele só poderia ser aberto por um espírito, que era o Cordeiro de Deus, Jesus, o Cristo. E esse livro só seria aberto
quando ele rompesse os 7 selos. Você vê como o 7 aparece sempre no Apocalipse? Ele é todo fundamentado no número 7. É negócio de abertura dos selos. Abertura dos selos. Negócio de abertura de selo, livro do selo. O que significa isso? Tinha agência lá de correio? Não, não porque o selo nosso é... Não, porque a gente vê que selo é aquilo de botar em carta, né? O que é esse selo que ele está falando? Não, o selo antigamente era usado, né, nos tempos bem antigos, alguém cunhava a sua insígnia com um selo e fechava uma carta. Derretia, lacrava. O cara pega aquela cera quente, aí bota na carta, aí carimba, aí ela fica selada. Selada, no caso, não é de selo, é de lacrada. É que fica... Não, e fica também... O desenho da pessoa, que cada pessoa antigamente tinha o seu brasão. Crava a carta e ficava o brasão. Então, esse livro que foi apresentado a ele estava fechado, estava lacrado. Mas se só podia ser aberto Jesus, ele estava lacrado. Peraí, ele estava lacrado com 7 selos. Só Jesus poderia abrir aquele livro. Para ele abrir aquele livro, ele teria que romper cada um dos selos. Então o que significa isso, então? Vamos começar. Você vai explicar para a gente o que são esses selos? Então vamos explicar selo por selo. Olha só. Os 7 selos estão ligados a 7 trombetas, que estão ligadas, que estão ligadas às 7 taças. Então, os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças estavam todas interligadas. Os 7 selos, o 7º selo, que seria aberto pelo Cordeiro, Jesus, o Cristo, iniciaria as 7 trombetas. E o que é trombeta? E a 7ª trombeta iniciaria as 7 taças. Então vamos um por um. Olha, nesse texto aparecem muitos animais, principalmente cavalos. E os cavalos podem ser interpretados como forças positivas atuando na sociedade. Há quem suponha que o cavalo branco e o cavaleiro, que estão no primeiro selo, representam alusões à ganância. Então, o Cordeiro abre o primeiro selo. O 7º, você falou. O primeiro selo. O Cordeiro abre o primeiro selo, que está representado por um cavalo branco e um cavaleiro, e é a ganância. Isso tudo ele vê lá no Apocalipse. Ele vê e ele interpreta dessa maneira. Eu questiono se ele viu exatamente um cavaleiro e um cavalo branco. Eu questiono isso. Parece que eu estou mas ele interpretou desta forma. Então, veja bem, foi mostrado a João um livro. Fechado. Livro dos selos. Aí para abrir aquele livro, tinha 7 selos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele vai e abre um selo. Quem abre? O João. Não, João não abre o selo. Só quem pode abrir o livro é Jesus. Então Jesus abriu um selo e mostrou para o João. Pois é. Aí o João viu uma trombeta. Não, aí o João, o que João viu? O João viu um cavalo branco e um cavaleiro. Então ele abriu e ele interpretou no primeiro selo. Tá. E ele interpretou, ou a interpretação deste primeiro selo é a ganância. Então ele abriu um selo e ele viu... E mostrou a ganância. A ganância do ser humano, da humanidade. A ganância do ser humano. Da humanidade, o primeiro selo ele abriu e o que ele viu, que ele interpretou, ser um cavalo com um cavaleiro, um cavalo branco com um cavaleiro, ele interpretou aquilo como a ganância da humanidade. É isso? Sempre presente na história da humanidade. Eu estou anotando tudinho aqui. Tá? Depois, tem um segundo selo. E nesse segundo selo, aparece um cavalo vermelho, que significa a guerra. Que faz sentido. E a trombeta, onde é que está? A guerra, ela tem como fundamento a ganância do ser humano.
Sim, primeiro selo, ganância, segunda guerra. Mas você falou que ele viu uma trombeta lá. Trombeta no fim. Ah, no fim. É no último selo. Não, eu pensei que você ouviu uma depois, olha só, depois que é aberto o 7º selo... O terceiro agora. Depois que o 7º selo é aberto, aí começam as trombetas. Ah, tá. Ah, então você vai falar do terceiro selo aí? É. Agora nós vamos para o terceiro selo. Ganância e guerra. E guerra. Ele abre o terceiro selo. O terceiro selo mostra um cavalo negro, que representa a fome e a carestia. Faz sentido. Primeiro tem a ganância, primeiro selo. A ganância leva o ser humano a promover a guerra. Isso. Segundo selo. A guerra, que é representada por um cavalo vermelho, mostra a fome e a carestia, ocasionada pela guerra, que foi ocasionada pela ganância. É o cavalo negro que você está falando. É o cavalo negro. Tá. O quarto cavalo, quarto selo. O quarto selo é representado pelo quarto cavalo, que é esverdeado e que representa a peste e a morte. Não estão acompanhando? Então a ganância faz surgir a guerra, que faz surgir a peste, a fome e a carestia, que faz surgir a fome e a carestia, que faz surgir a peste e a morte. Tudo consequência. Tudo consequência. E aí imaginemos que esses selos também podem ser representações de períodos da humanidade. Sim, eu estou raciocinando dessa forma. Nesse sentido aí. Períodos da humanidade. Com certeza. Isso? Com certeza. O quinto selo representa os mártires da guerra, da fome, da peste, pedindo a misericórdia de Deus, justiça para a terra, ou o fim da desordem que campeia no mundo. Representa também o clamor dos justos de todos os tempos, ansiosos de que termine a inversão dos valores na história da humanidade. Isso é o quinto. Ou seja, no quinto selo... Não tem cavalo nesse, não? Não tem cavalo, mas a humanidade já está cansada de tanta injustiça, de tanto sofrimento, de tanta guerra, de tanta perseguição. E nesse selo, ele está pedindo, é o clamor da humanidade. A humanidade está pedindo que Deus faça justiça. Mudança. Que Deus mude, que Deus intervenha. Isso. Muito bem. O sexto selo, quando o sexto selo é quebrado, um terremoto devastador acontece, causando grande revolta e devastação terrível, juntamente com fenômenos astronômicos incomuns. Nós estamos vivendo o período de transformação do planeta Terra. Não só do ponto de vista físico do planeta. E moral. Isso? Com certeza. Muitas mudanças no panorama físico do planeta, com muitas catástrofes, muitos terremotos, muitos maremotos, muitos tsunamis, o degelo. Nós estamos vendo isso acontecer. Nós estamos no sexto período. O sexto selo foi aberto. Isso? E as 7 trombetas, elas são descritas no Apocalipse como o conteúdo do 7º selo. Ou seja, depois que a humanidade passou por todos esses períodos, os 6 períodos, o 7º selo é aberto e aí as trombetas começam a tocar. As trombetas anunciam um novo mundo. As trombetas anunciam o período da regeneração. Novo período. As trombetas anunciam o dia do descanso, após os sextos dias, os dias anteriores, que foram o período da criação e do trabalho e de todas as labutas.
Rapaz, a gente ouvindo assim é tão fácil entender, né? Eu li o Apocalipse, entendi nada. Voei ali, boiei. Mas isso acontece com todos nós. Eu boiei ali, viajei na maionese. Mas aí a gente vê que se a gente interpretar com estas chaves, faz todo um sentido. E mostra que é a história da humanidade. Está mostrando, na verdade, o Apocalipse mostra a nossa história. É verdade. Mas o Apocalipse, ele mostra sobretudo o seguinte, que quem manda é Deus. Quem está no comando é Deus. Que esse planeta é uma nau que não está à deriva e que não vai sossobrar. Porque quem está no comando desta nau é nada mais, nada menos do que Jesus. Então quer dizer que E que Jesus vai nos levar para o 7º dia. A gente tem ouvido muitas pessoas, isso é muito comum, né? Dizer que esse mundo, esse planeta está perdido, não tem mais jeito, estamos no final dos tempos, final do mundo. É o sexto selo. É o sexto selo. É o sexto e as pessoas acham que ainda tem, né, esse tipo de mentalidade, de pensamento, achando que Deus vai destruir tudo. Nós estamos no fim dos tempos. Ou seja, Deus vai acabar com a terra, vai destruir a terra. Na realidade, conforme a Rosana colocou aí muito bem, nós estamos passando por um período de transformação. A Terra está passando de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. E é um período de turbulência natural. Um período de turbulência e outra coisa, para a limpeza tem que remexer o fundo. Com certeza. Para transformar a Terra... Depois da tempestade vem a bonança. Vem a bonança. E agora nós temos que entender uma coisa. Existe no mundo espiritual milhões de espíritos inferiores que estão tendo oportunidade agora de vir para se regenerar. Isso. Esperando a regeneração do mundo. Eles estão perdendo a oportunidade, muitas vezes, né? Você vê aí os marginais, corrupção, violência, pedofilia. Essas pessoas estavam no mundo espiritual esperando a oportunidade. Porque o mundo vai passar para mundo de regeneração e eles vieram aqui com uma chance e estão perdendo. Vão depois, quando o planeta estiver em melhores condições, eles estarão bem distantes daqui, ralando em planetas inferiores. Inferiores ao nosso. Infelizmente, longe de todos que amam. É verdade. E aqueles que se regeneram vão estar aqui usufruindo. Mais alguma coisa sobre esses selos aí, Rosana? Não, e aí a gente agora tem que falar do juízo final, não é isso? Então já que já estamos no final do programa, faltam 15 minutos para o programa, vamos falar sobre o juízo final, para a gente entender, para a gente fechar esse Apocalipse de João. Com exceção da doutrina espírita, que é uma doutrina cristã, todas as outras religiões com base cristã interpretam o juízo final como o fim do mundo. Mas nós já falamos anteriormente hoje que Deus não criou o mundo para, em seguida, destruí-lo. O juízo final é nada mais, nada menos do que aquele período em que nós estamos sendo, em que os nossos valores, todos os nossos valores sociais, individuais e coletivos, estão sendo aferidos. É precisamente nesse tempo em que nós vamos escolher se vamos seguir as trilhas do bem ou se vamos nos deixar arrastar pelas nossas tendências do mal. É realmente um julgamento, mas não é um julgamento feito por Deus ou feito pelos espíritos. É um julgamento que nós fazemos no nosso próprio interior. Nós fazemos um julgamento na nossa própria consciência. O que nós queremos para nós, enquanto espíritos imortais que fomos criados para a perfeição? Nós queremos usufruir do descanso do 7º dia, após todo aquele período da criação e da turbulência, ou nós queremos enveredar, ou queremos ser transferidos para um outro planeta em que nós não teremos esse descanso. Então o juízo final está falando mais disso aí, não é? Deus nos criou simples e ignorantes para que nós fôssemos evoluindo paulatinamente,
século após século, milênio após milênio, e essa evolução, ela se dará pela eternidade afora, não é isso? Rosana, mas quando se fala em juízo final, a gente vê também no Evangelho a separação do joio e do trigo no juízo final. Então dá a impressão que há realmente um período certo em que os bons ficarão ali, os maus ficarão do lado de cá e vai acontecer alguma coisa nessa separação. E não uma reforma moral, como você está colocando. Quem é que faz o julgamento em última análise? Onde está escrita a lei de Deus, Marcos? Na consciência de cada um. Então, se a lei de Deus está escrita na nossa consciência, quem é que nos julga em última análise? É Deus? Somos nós. É a nossa consciência. A nossa consciência nos julga sempre. E a nossa consciência é um juiz implacável. Porque quando nós cometemos um erro, a nossa consciência nos aponta, a nossa consciência nos cobra, a nossa consciência nos perturba, nos acicata, não nos dá paz, não nos dá trégua. Então, nesse sentido, nós estamos sendo julgados o tempo inteiro. Não é verdade? Diante das nossas ações, das nossas atitudes, diante dos nossos pensamentos, nós estamos sendo julgados o tempo inteiro. Então, quando ele fala uma comparação com o juízo final, quer dizer que para o momento evolutivo do planeta Terra, que está alçando um voo evolutivo, saindo de um patamar de provas e expiações para um patamar de regeneração, é sinal para este momento evolutivo do planeta Terra. Não é sinal no sentido de destruição. Ou seja, quem não passar, é o final de um período. Não é no sentido de que... De acabar tudo. De acabar tudo. Não é no sentido de que, se nós não passarmos por esse julgamento e nós não nos acharmos no nosso íntimo habilitados a habitar um planeta melhor, nós seremos destruídos. Não é nesse sentido. É final para esse período do planeta Terra. Então, vamos supor que nós estamos num período em que você colocou que as leis de Deus estão na minha consciência. Quando chegar o momento da separação do joio e do trigo, se eu vou me julgar, em função da minha consciência, eu não posso chegar assim, não, eu tenho meus pecadinhos, mas eu estou arrependido e ficar do lado dos bons. Ou vai ter alguém lá empurrando de volta? A nossa consciência não nos engana. Mas a minha consciência é deturpada. Eu não vou querer ir para um lugar ruim. Não vai não. Se eu estou me julgando, eu vou ficar. Eu vou me julgar benevolamente. A lei de Deus está escrita, inscrita em nossa consciência. Deus eu não posso em burlar? nós... De jeito nenhum, não tem como burlar a consciência. Não tem como. Sim, sou eu que você pode temporariamente... Eu vou me julgar de forma bem benevolente. Causa própria. Causa própria. Olha, vou julgar em causa própria. Temporariamente, a gente pode tentar enganar e abafar os apelos da consciência. Mas, em última análise, no final das contas, quem manda é a consciência. Quem determina o nosso destino é Deus em nós. Não é Deus fora, é Deus dentro. É com Deus certeza. Dentro que determina. É verdade. Isso? Porque, moralmente falando, né, esse julgamento definitivo, isso, esse julgamento sem apelação, ele não condiz com a bondade de Deus. Deus é pai, não é padrasto. Deus é amor, Deus é extrema justiça, mas Deus é absoluta misericórdia. Então, um ser extremamente justo, extremamente misericordioso, não poderia julgar sem apelação os seus filhos, porque se o fizesse, ele já não seria Deus. Com certeza. Ele não seria Deus. Porque se ele nos julgasse sem apelação, qual é o objetivo, então, de nós fazermos esforços para sermos melhores a cada dia? Então, ele não julga os nossos atos, mas a intenção com a qual nós fazemos os nossos atos.
Então ele olha o nosso coração e vê os nossos atos. Muitas vezes nós queremos acertar, mas nós erramos. Mas a nossa intenção foi boa. A nossa intenção foi a tentativa de sermos melhores a cada dia. Então, se nós tentamos sermos melhores a cada dia, mas por várias contingências próprias da nossa inferioridade moral e espiritual, nós não conseguimos ser melhores, Deus, que é misericordioso e bom, vai nos julgar sem apelação e nos destruir? Com certeza. Isso é inconcebível. Incompatível com a justiça divina. Isso é inconcebível. Isso é incompatível por um Deus que é amor. É incompatível com esse Pai que Jesus nos apresentou. Segundo como as pessoas interpretam, o juízo final, ninguém sabe quando será. O juízo final é todos os dias. Nós estamos julgando a cada dia. Amanhã. Que seja amanhã. O que acontecer? Quem de nós aqui vai estar salvo? Quem de nós aqui é perfeito? Olha, em sã consciência... Então ninguém vai para o paraíso. Em sã consciência, todos nós seremos destruídos. Todos nós seremos, porque ninguém é perfeito. Todos nós temos virtudes, mas também temos muitos defeitos. Uns mais, outros menos graves, mas temos. Se nós formos julgados nesse sentido, estou falando aí, ninguém vai para o paraíso, ninguém vai ser salvo de nada. Todos nós estamos perdidos. E não é isso. Né? E a gente sabe que não é isso. É isso que a Rosana acabou de falar. A justiça de Deus não falha. Essas interpretações do juízo final são interpretações muito literais do Velho Testamento, né? Tem a chave que a doutrina espírita nos proporciona, ou as chaves que ela nos proporciona, né? Muito bem, nós estamos fechando mesmo quase que no final do programa. Gostaria que você, Rosana, faltam 8 minutos. Tá? Mas acho que a gente tem que dar um fechamento nisso tudo que você falou aí, para que a gente possa fechar com isso aí bacana, para a gente entender. Você está com todas as palavras e também depois aproveita e se despede do nosso público. Jesus nos apresentou Deus como Pai, como amor, como justiça. E assim sendo, o nosso Pai nos dá todas as oportunidades de redenção. Todos os dias nós temos oportunidade de redenção. Temos oportunidade de crescimento, temos oportunidade de melhoria, temos oportunidade de nos arrependermos e fazermos diferente. Então, se o nosso Pai nos dá todas essas oportunidades, é claro, é óbvio que não tem esse dia, um dia preciso na história da humanidade em que Jesus virá sobre as nuvens para julgar os bons e os maus, para separar os bodes e as ovelhas, para separar os justos e os injustos. É claro que isso não vai acontecer. Isso é uma alegoria. Isso é uma interpretação literal das palavras do Velho Testamento. O que, então, nos tranquiliza, após fazermos esse estudo do Apocalipse, o que sobra para a gente é que nós estamos entrando, então, no 7º dia. Nós estamos entrando no período de regeneração da humanidade. Nós estamos entrando no período de descanso da humanidade, conforme Renato falou, né? O planeta de regeneração ainda não é um planeta perfeito. Ainda vai existir algum tipo de sofrimento, mas não vai existir mal mais. Não um mal absoluto, como a gente tem verificado. Não vai haver injustiça, não vai haver mais fome, não vai haver mais guerra, não vai haver mais miséria, não vai haver mais peste, não vai haver mais essas doenças incuráveis. Vão existir almas, espíritos encarnados, utilizando o melhor que eles têm em si, desenvolvendo características melhores, desenvolvendo assim a sua mediunidade, desenvolvendo a sua bondade, desenvolvendo as suas melhores virtudes. Então o Apocalipse é para a gente um estímulo. Não é para a gente desanimar, não é para a gente ficar
com medo. Não é o fim do mundo. Não é o fim do mundo. É para a gente estar estimulado, para a gente estar, assim, com muita vontade de corrermos atrás do prejuízo, de sermos melhores a cada dia, de nos esforçarmos para vencer as nossas más tendências, para vencer as nossas imperfeições morais, para que nós, então, possamos nos candidatar e sermos aceitos por Deus para também usufruirmos do descanso na nova fase da Terra, na nova fase da humanidade, que é o período da regeneração. Com certeza, é um período de paz, né? É um período de paz, né? Após a tempestade e a bonança. Com certeza. Rosana, só se despedir dos nossos amigos. Só despedir. Então, eu quero agradecer muito o convite do Renato e do Marcos para fazer esse programa. Eu quero agradecer, assim, profundamente ao meu benfeitor espiritual. Eu quero agradecer aos espíritos responsáveis por esse programa, que me estimularam, né, que me intuíram a estudar esse tema. Eu, em sã consciência, jamais teria escolhido esse tema. Mas eu falei para Renato. Renato falou, você vai fazer um programa em novembro. Prepare qualquer coisa. E imediatamente eu recebi uma intuição de que eu deveria falar sobre esse tema. Foi um estudo, assim, extremamente gratificante. Eu também tinha muitas dúvidas sobre esse livro, Apocalipse. Eu também não entendia nada desse livro, mas após esse estudo eu estou, assim, bem confiante e muito agradecida a Deus pela oportunidade de estarmos vivenciando na Terra esse período. Okay. É um período muito gratificante esse. Nós podemos nos considerar muito privilegiados por estarmos vivendo, encarnados, esse momento no planeta Terra. Ok. Muito obrigado, Rosana. Mais uma vez, pelo seu carinho com o nosso programa. Eu queria só dar esse recadinho final aqui, que eu falei no início do programa, para as pessoas que começaram a assistir depois. Dia 15 agora, de novembro, lá no Centro Hospitalar Denis, vai ter o 26º Encontro Espírita sobre Medicina Espiritual. Tá? Então, começa às 8h30 até, acho que até 1h da tarde. E é na rua Piracicaba, lá na nova sede do Centro Espírita Leon Denis. Então, as pessoas têm que entrar no site do Leon Denis para fazer inscrição, tá? www.celt-cabofrio.org.br. A rua Piracicaba, número 1, ali no Parque Burger, ali pertinho da Praia de Siqueira. Então, tem várias sessões de estudo. A sessão doutrinária, sessão científica 1, sessão científica 2 e sessão técnica de passe. Então, você tem que fazer todas essas sessões. Então, quem já fez a 1 vai fazer a 2, quem já fez vai fazer a 3 e assim por diante. Então, tem que se inscrever. É um curso maravilhoso, eu já estou no terceiro, estou na sessão científica 2. Você aprende muita coisa, quem se interessa por medicina espiritual, é uma boa oportunidade de aprender um pouquinho mais sobre medicina espiritual, tá? Então, estão todos, né, convidados a participar, só entrar lá no site e fazer a inscrição lá que tem a fichinha, tá ok? E semana que vem nós vamos ter minha querida amiga Sônia Rolim, que vai falar para a gente sobre o maior mandamento, ok? Então, nós estamos realmente no finalzinho do nosso programa. Queria agradecer a todos que estiveram conosco, né, nesse estudo, nesse aprendizado hoje do Apocalipse, que todos tenham uma semana maravilhosa, de muita paz, possamos refletir tudo que foi falado aqui, ver, né, essa reprise, para que a gente possa entender mais ainda, porque esse assunto realmente ele é bem extenso, mas que possamos aproveitar muitas das coisas que foram faladas aqui hoje, para a gente começar mesmo a entender, tirar, né, esse véu, como a Rosana falou, né, que é para tirar o véu, né, esse medo, né, de falar de Apocalipse, de falar de final dos tempos, final da Terra, que a Terra vai acabar. Não vai acontecer nada disso, porque Deus é amor. E o Deus que é amor não destrói, pelo contrário, Ele só constrói. Então, que todos tenham uma semana maravilhosa, de muita paz, e até segunda-feira que vem com mais um programa Espiritismo em Foco.